Talvez nesse vídeo eu não aparente estar animada para ele, e realmente não estou. Ontem nós perdemos uma amiga querida da família lá em Pernambuco, na minha cidade natal, e eu ainda estou processando tudo isso, e até pensei em não gravar o vídeo de hoje, mas a mensagem estava pronta desde quinta, e eu acho que ganhou um peso a mais, na verdade, por conta justamente da brevidade da vida. A mensagem em si, ela já tinha um peso significativo, mas com esse pano de fundo, né, de que realmente a morte é um fato, é uma coisa certa, e não temos tanto tempo assim para ficar desperdiçando, eu acho que vai se tornar ainda mais pontual aquilo que eu quero falar, aquilo que Deus colocou no meu coração. Então vamos direto ao assunto, né? Há um tempinho atrás eu entrei num grupo do WhatsApp, em que é um grupo de propósito para mulheres, que está sendo liderado por uma amiga minha, pela Rayane, e está sendo uma bênção, uma maravilha. Na quinta-feira passada, né, anteontem, nós encerramos a primeira parte desses 30 dias, de uma semana desse propósito, com um jejum coletivo, com todas as pessoas que estavam lá. É um grupo exclusivo para mulheres. E foi muito poderoso. E eu, em particular, tive uma experiência com Deus pós-jejum, de revelação, de cura, de libertação de áreas da minha vida que Deus mostrou que estava sob domínio de pecado, de feridas, e que Ele mostrou para mim o que realmente estava travando o meu progresso, o que realmente estava dentro de mim que ainda precisava ser transformado, que ainda precisava de cura, realmente, sabe? Depois dessa experiência, eu comecei a refletir sobre como eu já não sou mais a mesma pessoa de antes, mesmo que eu ainda esteja em processo, mesmo que eu ainda não cheguei ao auge, digamos assim, da maturidade, da cura, da libertação, tem muita coisa para ser mexida e é um processo de uma vida, né? A santificação é um processo de uma vida. Mas foi muito nítido para mim essa diferença, essa consciência de que eu já não sou mais a mesma pessoa do ponto de partida, entende? De que sim, houve evoluções, embora eu ainda não cheguei no ponto principal, que eu acho que a gente vai chegar só na eternidade, mas não cheguei nesse ponto, mas já não sou a mesma de antes e não estou parada. Esse vídeo, o tema dele nasceu justamente dessa reflexão, desse pensamento, dessa consciência. Porque às vezes a gente tem a sensação de que está parada, estagnada na vida, porque não vê um movimento externo acontecendo, especialmente em relação a progresso nos moldes do mundo, que é sucesso, fama, visibilidade, dinheiro. Mas se a gente parar para analisar por dentro tudo que Deus já está fazendo, tudo que Deus já está curando, tudo que Deus já está rompendo, a gente está progredindo muito mais do que pensa. Porque avançar, às vezes, não vai ser uma questão de quantidade, de números, de dinheiro, de, sei lá, números de seguidores. Às vezes é uma questão de qualidade, de melhoria de vida, de melhoria interna, de cura, de libertação, porque nem toda bênção que vem de Deus é financeira, nem toda bênção que vem de Deus é externa, é visibilidade. A gente precisa melhorar a nossa concepção, a nossa consciência, a nossa visão sobre o que é uma bênção de Deus e o que é progresso na visão de Deus. Porque a gente está medindo o progresso da vida, o avanço da vida, por coisas externas, coisas até materiais. A bênção de Deus, às vezes, é uma cura, uma libertação, é você se livrar de padrões antigos de pecado. Então, talvez você ache que você está paralisada, que você não está avançando, porque você está olhando para o lugar errado, para a coisa errada. E às vezes essa coisa não vai ser medida externamente, mas sim internamente. Justamente porque Deus ele não está interessado no nosso crescimento externo se isso vier oco. Como assim? Se a gente crescer por fora, na questão de visibilidade, de números, de seguidores, mas continuar vazia por dentro. E aí sim, quando a gente olha para dentro e vê tudo que Deus já está movendo dentro, a gente consegue perceber que a gente avançou sim em muitas coisas, que a gente já não é mais a mesma de antes, e que talvez a gente não tenha conquistado tantas coisas externamente, mas as coisas que realmente importam, elas estão acontecendo, elas estão avançando. Porque para Deus importa primeiro que a gente cresça por dentro, raízes para baixo do que folhas para cima, entende? Então Deus ele começa a mexer primeiro na fundação, nos fundamentos dentro da gente, em tudo aquilo que foi construído à base de dor, de mentira, de engano, de ferida, e ele começa a tratar essas áreas. Então nem sempre a coisa vai começar externamente, porque ele não tem a intenção de fazer você crescer por fora se por dentro continua podre, se por dentro continua intocado ali. Até porque esse crescimento de fora, se não vier acompanhado com o crescimento de dentro primeiro, isso aqui é ilusório, isso aqui é uma fundação prestes a cair, é um prédio bonito, grande, lindo, bem decorado, mas que não tem base. Então qualquer vento, qualquer coisa faz cair. Tudo isso se relaciona com a morte, com a brevidade da vida, porque a gente às vezes está medindo o progresso pela régua errada, pela régua da carnalidade, pela régua da visão secular, da visão do mundo, e não pela visão de Deus. Aquele texto que fala que Deus ele não olha para a aparência, ele olha para o que está dentro,
é nesse sentido, de que para Deus importa que você avance curando coisas de dentro muito mais do que você ganhar visibilidade e notoriedade no mundo se por dentro nada foi mexido. Então, às vezes, a gente está gastando tempo da nossa vida buscando essa coisa externa sem entender que para Deus pesa muito mais aquilo que Ele está fazendo dentro do que o que acontece fora. Tudo isso bate na questão da gente entender o tempo de Deus para realizar coisas externas. Porque a gente às vezes quer acelerar a coisa externa, sendo que a de dentro não está pronta. Deus gasta muito mais tempo preparando a gente, estruturando a gente, do que fazendo crescer. Pode notar, a maioria das pessoas que hoje têm visibilidade, elas passaram um tempo muito maior de secreto, de esconderijo, de silêncio, de nada estar acontecendo nos palcos, digamos assim, mas muita coisa está acontecendo no bastidor. E às vezes a gente está vendo isso do palco sem entender que houve um período muito longo de bastidor, de quebra, de cura, de restauração na vida daquela pessoa, para que agora ela fosse trazida à evidência, entende? E esse é o primeiro ponto do que eu quero trazer de reflexão, através dessa pergunta. Para você, você acha que é mais avanço e progresso ser curada, saber que dentro de você Deus curou e restaurou muita coisa, ou você ganhar 10 mil seguidores, ou você ganhar mais visibilidade, notoriedade e reconhecimento aqui na Terra? Se a sua resposta for a número 2, que é visibilidade, é justamente por isso que você tem essa sensação de paralisia e que realmente não está avançando, porque você está focando na área errada, você está focando na coisa errada. Existe uma ordem, uma hierarquia que Deus trabalha. Ele nunca vai trazer visibilidade e reconhecimento para uma pessoa que não tem uma estrutura pronta. Então, a ordem de Deus é começar pelo fundamento da coisa e depois a base. É como uma casa. Se você construir num alicerce que está firme, tudo que você construir acima disso, do alicerce, vai se sustentar, vai durar. Mas se o alicerce está bambeando, está fraco, tudo que você construir acima, por mais belo que seja, qualquer vento, qualquer coisa que vier, não vai fazer aquela casa se manter de pé. Ela vai cair, é uma questão de tempo. E tem uma coisa que a gente se esquece às vezes, que a visibilidade não traz só o reconhecimento das pessoas, não traz só a parte boa, traz os desafios que são as críticas, os julgamentos. Então você está muito mais suscetível a ser julgado e criticado do que antes, quando você não estava sendo visto. Se dentro de você não está resolvido as coisas que importam, quando essas críticas chegarem, que as pessoas nem sempre vão ser bondosas ao falar de você, elas vão ser muitas vezes maldosas e vão falar criticando, mas ofendendo, tentando afetar você mesmo, você, se você não tiver isso resolvido dentro de você, na primeira crítica você cai, você para, você recua, você desiste. É justamente por isso que Deus não permite que aconteça. Porque se acontecer, você não estando pronta, resolvida por dentro, os comentários vão bater dentro de você, lá no seu coração, nessas áreas, justamente nessas áreas não resolvidas. E aí você vai sentir o peso disso. E eu já passei por isso. Eu estou falando da base de uma experiência própria. Eu já passei por isso. Eu queria assumir o meu chamado, falar as coisas que Deus pediu para falar, mas sem a estrutura. E aí chegou no momento que eu recebi muito hate, muitas críticas, mas isso me fez recuar. Não me fez avançar sabendo, tendo convicção de que Deus está comigo, enfim, todas essas coisas, porque dentro de mim tinha áreas de vulnerabilidade. Então os comentários bateram lá dentro e me fizeram recuar, ao invés de avançar e progredir. Para Deus importa muito mais que a gente seja curada por dentro do que ser vista por fora. Ele não quer que a gente seja vista se isso for uma questão apenas de aparência. Ele não quer só a aparência. Ele não quer só os galhos, as folhas. Ele quer frutos. E os frutos só vêm quando a raiz está saudável. Por isso que naquela ocasião lá em 1 Samuel, quando Samuel vai ungir Davi, Deus fala para Samuel, olha, não olha para a aparência. Porque na aparência a pessoa pode ser muita coisa, mas eu olho o que está dentro. Se dentro da pessoa não tiver resolvido, por fora ela pode ser a pessoa mais bela, mais crente, mais espiritual que seja. Deus não pesa isso. Isso é um reflexo do que está dentro. Se o que está dentro não for resolvido, o que está fora é uma ilusão. Tem um trecho ainda específico dessa parte lá de 1 Samuel que Deus fala que não vê como o homem vê. Tá vendo que às vezes a gente mede o progresso, o avanço baseado nessa visão do homem e não baseado na visão de Deus, de como Deus enxerga as coisas. Aí volta para a questão da brevidade da vida, justamente porque a gente está perdendo muito tempo, um tempo que não volta. Às vezes a gente se esquece que o tempo que a gente gasta com coisa à toa, com distração, com essa busca desenfreada por coisas externas, coisas materiais, coisas carnais, não volta. A gente não vai ter uma segunda chance para o tempo perdido. A gente precisa saber usar o nosso tempo. Isso nos traz uma segunda reflexão, que é pelo que você tem corrido, pelo que você tem gastado a sua vida, o seu tempo. Se for essa busca desenfreada de visibilidade, de tudo isso, de coisa externa,
você está gastando a sua vida por uma coisa que não vai acontecer enquanto você não investir o seu tempo em curar coisas que estão dentro de você gritando e que você nunca para resolver. Coisas, inclusive, que culminam na vida eterna, porque a morte é uma certeza e a vida eterna também é uma certeza. Onde você vai passar essa vida eterna é o que importa. E depende de como você viveu aqui na Terra. Então, às vezes, você está se desesperando, correndo que nem uma louca para conquistar essas coisas materiais, essas coisas carnais, sem levar em consideração o fato de que você tem uma única vida aqui na Terra e essa única vida aqui na Terra vai apontar como vai ser a sua eternidade. Então, será que você não está gastando a sua vida com coisas que são secundárias, que para Deus não são relevantes e que para nós realmente não importa tanto assim, tanto quanto a vida eterna? Então, a gente precisa dar uma parada, uma refreada, um passinho para trás e começar a pensar sobre a morte. Eu acho que a gente pensa pouco na morte, é por isso que a gente vive tão loucamente. Mas se a gente pensasse um pouquinho mais no fato de que a gente vai morrer, no fato de que a vida eterna também é uma realidade, a gente estaria correndo menos por coisas tão à toa, por coisas tão insignificantes para Deus. Você acha que para Deus você avança mais quando você ganha trocentos mil visualizações num vídeo ou quando você é liberto de um padrão de pecado que você vivia a vida inteira e que agora já não te domina mais? Então você não está atrasada, Deus está mexendo na coisa certa e você ainda não percebeu. Porque você está vivendo por coisas materiais, por coisas carnais, por coisas que são coisas aqui da terra. Não são princípios do reino, não são máximas de Deus. É você com as suas coisinhas. E isso pode levar você para um lugar muito perigoso. Muito perigoso. Sabe aquele versículo lá de Marcos que fala do que adianta para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso não é só uma questão de salvação. A gente usa muito esse versículo para falar de salvação, né? Que adianta você correr atrás de dinheiro e perder sua salvação. Mas a alma não é só sobre salvação, é sobre o sentido da vida. Então, perder a alma aqui também é perder o prazer, perder o sentido, perder a alegria de viver enquanto você está correndo desenfreado buscando coisas. Quantas pessoas que, por causa dessa busca louca por coisas externas, vivem como um zumbi? Não para, não descansa, não desfruta, não vive. O propósito desse vídeo é esse, que você pare e reflita. Reflita sobre a sua vida, reflita sobre as coisas que têm acontecido, pelo que você tem corrido. E eu vou deixar um para hoje. Para hoje, avalie como está a sua vida interna. Você consegue perceber algum resquício de avanço, algum resquício de cura? Você consegue perceber, comparando com a sua versão antiga, se existem coisas que você fazia e que não faz mais? Existem coisas dentro de você que foram curadas e resolvidas? Se sim, você está avançando. Agora, se você olhar para fora e perceber que você ganhou mais visibilidade, ganhou mais dinheiro, ganhou mais seguidores, mas dentro de você ainda existem padrões antigos, padrões de pecado, coisas que você fazia antes e continua fazendo, você não avançou nada. Então entenda que se dentro de você está acontecendo cura, libertação, você já não é mais a mesma de antes, isso sim é um progresso, isso sim é um avanço. Pare de pensar nos moldes da terra. Comece a trazer a sua mente, a transformá-la para pensar como alguém espiritual, como alguém que vive pela máxima de Deus e não pela máxima desse mundo. Esse mundo mede sucesso e progresso a partir dessas coisas. Ah, eu tenho mais visibilidade, eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais. Deus não mede progresso com essas coisas. Deus mede progresso a partir do que acontece dentro de você. E se dentro está parado, não existe nenhum movimento, aí sim você não está avançando. Deus está mexendo primeiro no alicerce, Ele está trabalhando a nossa estrutura. Ele vai cumprir tudo que Ele prometeu. Todo o resto vai acontecer. Então acalme o seu coração e comece a perceber o que Deus está fazendo. Onde Ele está fazendo, porque tudo isso que Ele prometeu não vai acontecer se ele não tiver base. Se não tiver uma base, o que ele entregar para você vai cair, vai acabar, vai destruir você, na verdade. Então acalme o seu coração e busque olhar para o que Deus está fazendo dentro de você. Isso importa muito mais do que qualquer coisa que aconteça fora. Bom, é isso. Eu espero que essa reflexão tenha te edificado de alguma forma. Se isso acontecer, eu peço que você curta, compartilhe com pelo menos uma pessoa este vídeo, se inscreva no canal e eu escrevi um devocional de 31 dias para te ajudar na tua jornada, se chama Devocional Café Sem Açúcar. Eu falo sobre identidade, maturidade e propósito, e eu falo também algumas experiências que vivi, conto sobre alguns processos de cura, de transformações que Deus fez na minha vida em relação à paternidade, família, um monte de coisa. E eu espero que te ajude, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.